A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos nós aqui outra vez, como diz o louvor, né? Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Jesus em sua presença, né? Estamos em comunhão, em conformidade com a sua palavra para poder meditar em mais uma palavra. Meus amores, não esqueça, né? Vai dar o joinha aí para nós, tá bom? Para incentivar a gente continuar assim nessa militância, né? Assim, falando sobre a diferença, né? Da lei, da graça, essa diferença do que muitas das vezes, não generalizando, né? Alguns ainda não entendem, né? E às vezes cometem erros, né? Cometem erros, é, prosseguindo às vezes, né? Passando para frente coisas que, assuntos, na verdade, que a palavra diz assim que nós devemos ter zelo, né? Pela pregação, porque nós somos luz, então devemos iluminar, né? Direito, né? Então nós temos essa responsabilidade, né? De não falar coisas que nós aprendemos com o homem, aprendemos com o outro, né? Que nós imitamos, né? Muita gente, não generalizando, eu vejo, eu pesquiso muito sobre isso, né? Às vezes fala igualzinho o outro, fala assim porque o outro falou, né? Fala às vezes até a voz. Eu conheço lugar, ministérios que as pessoas, assim, várias pessoas falam do jeito que você tem que prestar bem atenção para saber quem é quem, porque às vezes até o tom, o jeito de falar é igualzinho. Então a gente não pode ser vaquinha de presépio quando se fala, né, da palavra de Deus. Nós temos que ter zelo. E o zelo, né, é lembrar que ele disse que nós temos que adorar em espírito e em verdade. Então temos que procurar, né, a verdade, porque a palavra de Deus diz assim, ó, não tem sabedoria, quer sabedoria, né? Pede a quem? Pede ao irmão mais próximo, pede o vizinho, pede o irmão da sua comunidade? Não. Peça a Deus, né? Peça a Deus sabedoria. E a palavra de Deus diz que quando nós queremos, né, nos saciar da palavra, estamos cansados de tanta vã doutrina, né? Vento de doutrina, que um fala uma coisa, outro fala outra. Então nós temos que entrar, o que Jesus ensinou para nós entrarmos para o nosso secreto, que é o nosso quarto, né? Ele não mandou nos juntarmos nas praças, gritar, falar alto, não. Ele falou, entra para o seu quarto, não é verdade? Então, nós não podemos adorar dois senhores, né? Porque vamos certamente desagradar a um. Ou agradamos a religiosidade, ou agradamos ao Altíssimo, o grande eu sou. Tá bom? Então, vamos prestar atenção, hein, meninos? Então, já curtiu aí? Entendeu? Já comentou, já compartilhou, né, com seus grupos, seus familiares, já compartilhou com outros, já se inscreveu? Olha aí, já estamos com mais, assim, passando de 2.700 inscritos lá no YouTube, tá bom? Aqui no YouTube, tá bom? Preste atenção, hein? Então, junte-se a nós, né? Nós queremos apenas prosseguir para o alvo, né? Para a soberana vocação em Cristo. Está lá em Filipenses 3, a partir do versículo 12 ali. Lê Filipenses 3 todos que vocês vão se
vai entender, tá bom? Não que nós somos perfeitos ou tenhamos já entendido tudo, mas nós prosseguimos pesquisando, estudando, né? Tendo zelo em nos agraciar desta graça que já está dentro de nós para estar compartilhando com os irmãos, né? Verdade? Então é desse jeito, tá? Ó, curte aí, hein? Vamos meditar na palavra. Vamos ler, né, esse texto aqui de 2 Timóteo 4, que o título é A Fidelidade na Pregação. É o que estamos falando, né? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então vamos aqui entendendo passo a passo. Que há de julgar vivos e mortos. Paulo aqui, naquela geração de Paulo, né, de Jesus Cristo, ainda não tinha sido derrubado o templo físico. Então ele disse que há de julgar vivos, que seria eles que estavam vivos ali, e mortos, né? Então, como que se julga mortos? Então, está falando aqui espiritualmente, falando. Então, aqueles que estavam mortos, que eles já tinham morrido, para vocês entenderem, né? Então, estavam no descanso, né? Estavam no descanso, mas não era um descanso eterno. Estavam esperando, né, o juízo, a justificação, que pela fé, que aconteceu no ano 70 DC, depois da derrubada do templo físico, né? Que aí sim todos iriam o quê? Viver pela fé, pelo templo que é invisível, a nova Jerusalém, não é verdade? E ali todos foram o quê? Ressuscitados para viver no reino de Deus, né? Aquele reino que Jesus pregou, que estava próximo. Tá entendendo? Vamos seguir. Então, Paulo ali estava, né, falando a Timóteo, né, pela segunda vez, aqui é a segunda carta, né, a Timóteo. Então ele disse assim, ó, peço a você com insistência, é o que nós estamos fazendo aqui também, né, há tantos séculos depois, estamos fazendo a mesma coisa, com insistência trazendo para o povo a aliança eterna, o evangelho eterno, a novidade de vida, a graça de Deus, né, pedindo com insistência para que eles se esqueçam, né, do pacto antigo, do pacto da lei, que se eles se esqueçam do que foi dirigido somente a Israel, não é verdade? Do que foi para Israel, foi até Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio para Israel, né? O Jesus era o noivo que veio para a sua noiva, e a noiva era Israel, verdade? Então, se formou o quê? Uma única nação, porque a partir de Cristo não era somente Israel física, mas a Israel espiritual. Então, englobou, né? Nos adotou e somos uma nação do qual só há um Deus, né? Um só Senhor, um só batismo, né? Esse batismo nas águas, lembra que João disse, né? O batismo nas águas, João é que batizava com água, porque ele via no pacto da lei. Ele era da religião ali assênio, né? Ele era um assênio, e ali o assênio fazia isso, né? Elas batizavam no Jordão para arrependimento. E Jesus, como veio cumprir, né, a lei, né? Ele não veio aqui, ó, ele não usurpou de ser igual a Deus, né? De ter o mesmo poder. Ele foi um filho gerado, está lá em Hebreus 1, a partir do versículo 5 e 6 ali, vocês vão lendo, né? Ele foi gerado como filho, não é verdade? Mas ele não usurpou de ser o mesmo patamar, né? Que foi-lhe dado autoridade. Assim como Jesus também passou para os seus discípulos, né? Eu lhe dou toda a autoridade. Lembra que está lá em Mateus 28, no finalzinho ali? Não é verdade? Preste atenção. Então, ele falou, eu insisto, vocês, né? Eu insisto a vocês, né? Insisto que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, né? Corrija, né? Corrija, entendeu? Do que nós estamos falando aqui. Estamos corrigindo, porque, né? Porque as pessoas
aprendem umas com as outras, e às vezes, muitas das vezes, eu ouço pessoas cultas falando assim, não, a palavra é de Gênesis e Apocalipse. Sim, é de Gênesis e Apocalipse, mas nós temos que separar, né, o que foi por inspiração, né? Toda a escritura foi divinamente inspirada para ensino, né? E quem que ensina? São líderes. Então os líderes têm que prestar atenção, têm que ter zelo, né? E fidelidade na pregação, como é o título aqui. Então temos que saber separar, né, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, em que tempo escreveu, em que cultura escreveu, não é verdade? Então temos que entender texto e contexto para não, né, para não ensinar heresia, na verdade, para não ensinar eventos de doutrina. E muitas das vezes até, quando alguém às vezes até se interessa em estudar, muitas das vezes pensa que algumas passagens é contradição, não é verdade? É contradição, e não é contradição, tem que entender a palavra. Então, diz aqui, pois virá o tempo em que não suportarão o que é a sã doutrina. Nós vemos isso hoje, né? Não suportam a gente falar da graça, né? Falam até como foi falado a Paulo, né? Lá no livro de Atos, ali, quando Paulo estava, né? Que ele era um perseguidor do povo do caminho, e quando ele está tentando falar desse novo caminho que é espiritual, esse reino, né? Desta aliança da graça, esse novo, essa novidade de vida. Então, até nos dias de hoje, né, torcem a cara e não querem ouvir, né? Só como coceira realmente nos ouvidos, porque acham que nós estamos falando de uma nova doutrina que estamos inventando, né? Mas não, Paulo ali falou tanto, né? Ali vocês lêem ali em Gálatas 2, ali vocês vão entender, leia todo Gálatas 2, vão entender ali a conversa de Paulo, né? Com Pedro ali falando, né? Leia Gálatas 3 também, que ele lhe fala, não, Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês, né? Para vocês voltar para trás. E nós vemos isso até nos dias de hoje, né? Vemos pessoas afirmar, né, que de Malaquias para trás é doutrina para nós hoje, e nós sabemos que não é. É história, é contexto, né? Nós ali em Malaquias, ali no capítulo 2, ali pelo versículo 17, né? Ali vem falando da vinda do Senhor. Então, no tempo de Malaquias, né, Jesus ainda não tinha vindo, está falando da vinda, não está falando de segunda vinda. Né? Quando Daniel fala ali também sobre, né, sobre aquelas passagens ali, Daniel 9, Daniel 12, falando da vinda, né, do que iria acontecer, tudo que ia acontecer. Quem estava falando? Daniel. Jesus ainda não tinha vindo, então ele estava falando da vinda do Jesus, do Messias que veio, não é verdade? Então sabemos que Mateus 24, Jesus pregava o quê? Pregou a derrubada do templo, e, né, para poder arribar o templo espiritual, né? E Apocalipse 21, como sempre eu ponho, né? Então ali está falando da Nova Jerusalém, que foi falado que a João, foi falado a João o quê? Ali na ilha, tudo para o quê? Foi para nós? Não, para a noiva que iriam ali se aperfeiçoar numa, né? Que é as igrejas da Ásia ali, né? Então, cada uma tinha a sua qualidade, mas também tinha os seus defeitos. E ali seria preciso se ajustar em apenas uma igreja, que seria a noiva para se casar, a noiva adornada, que se casou, né? Então, tivemos a aliança eterna. E a aliança eterna é casamento. Não se revoga e não se renova. Quem é o homem para viver renovando alianças com Deus, né? Nós renovamos alianças homem com homem, porque o homem ele tem dúvida da amizade, do amor, né? O homem titubia. Então o homem ele vive renovando alianças em nome de Deus, mas é a aliança aqui que vive renovando terrena. Porque se nós renovamos alianças com Deus, então Deus não é soberano, não é verdade? Presta atenção, hein? Então 3, pois virá o tempo... Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
se rodearão o quê? De mestres, é tanto mestres, né? É tantas vozes, mas aí nós lançamos, né, nas nossas mentes Isaías, né? Isaías, porque nos fala sobre isso, não é verdade? Primeiro é Isaías 53 que diz, né, que fala para nós claramente, quem tem ouvido a nossa pregação. E Isaías 29:13. Esse povo louva com os lábios, mas o coração está longe, né? Ensinando apenas fábulas de homens que aprendem com homens, não é verdade? Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo o quê? As suas próprias cobiças. Então, os mestres aqui não estão trazendo hoje a aliança da graça, a aliança eterna que já foi consumada, que Deus Jesus falou, está consumado, já tudo feito, né? Não, Jesus, Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvo, né? Salvou aquele povo, né? Que estava ali no pacto da lei, ali Jesus veio e salvou, tirou, livrou, na verdade, resgatou, Colossenses 1:13-14, tirou das trevas para o reino do seu amor, transportou, né? Romanos 5, justificou pela fé, né? Mas o homem, né, a religiosidade, esse sistema, né, esse casamento de religião, comércio, política, né, engloba e traz medo, né, traz compromissos com medo para trazer à mente coisas que não tem a ver com a palavra de Deus. Jesus disse, né, lá em Mateus 11:28, vinde a mim, né, todos os que estão cansados, sobrecarregados aí de religiosidade, disso, daquilo, que eu é que vou os aliviar, né? Então, pelo contrário, se rodearão de mestres, né, segundo que as suas próprias cobiças, né? O que é cobiça, hein, gente? Lembra aí, né? Como que sentindo que coceiras nos ouvidos, né? Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então seria por isso que ninguém se liberta, né? Conhecereis a verdade me libertará. Então, e vivem a vida inteira, né, nas escolas bíblicas, nos cultos, conhecendo a verdade, e ninguém nunca se libertam, né? Nunca se libertam, não passam de ano, né? Então, eles se recusarão a dar ouvidos. Então, tem alguma coisa errada. Ou não estão ouvindo a verdade, ou não estão pregando a verdade, né? Realmente eu vejo muita pregando lei em nome da graça, né? Dizem que é graça, mas é lei, é verdade? E a lei sabemos que não foi para nós, lei foi para Israel, foi num tempo específico que já findou. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, né? Mateus 11, versículo 13, né? Foram a lei e os profetas, né? Profetizaram até o João. João está por aí, gente? Presta atenção, hein? Então, eles se recusarão o que é dar ouvidos à verdade, entregando-se o que é as fábulas. Mas você seja sóbrio, está falando comigo e contigo, hein? Seja sóbrio, gente, porque vocês... Presta atenção, vocês são luz e é iluminado pelo Espírito Santo, né? Vocês não estão sendo inspirados. Inspirado foi através dos profetas. Mas vocês estão sendo o quê? Iluminados, porque iluminados pela revelação que foi dada a Paulo, né? Em Jesus Cristo. E Paulo foi revelado. E para nós somos iluminados, nós somos luz agora. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte o que as aflições, entendeu? Não importa o que falam, não importa assim, que torce o nariz, viram para lá, com certeza o Espírito Santo vai fazer. Aqueles que são, né, de Deus, a palavra de Deus diz lá em João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Então aqueles que são voz, vai ouvir a palavra de Deus, porque João 15:5 também diz, né, que sem mim nada podeis fazer, não é verdade? Então é desse jeito, faça o trabalho de um evangelista, cumpre o quê? Plenamente o seu ministério, tá bom? Então vamos ficar com essa palavra hoje e vamos compreender e vamos prosseguir ouvindo a voz de Deus.
Então, para finalizar, né, já vou pedindo aí, olha o joinha, não esqueça, hein? Então, para finalizar, olha, o bom soldado, entendeu? O bom soldado é de Cristo, não é de Moisés, não é de religião, não é de Davi, não é de Sansão, né? Entendeu? O bom soldado é de Cristo. Então, o bom soldado, ele zela pela pregação, e a pregação é que é da graça. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo. Não é instituição, não é em religião, não é nada. E a graça está em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para quê? Para instruir o quê? A outros. Entendeu? Preste atenção, hein, menino? Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo.